Olá, é ótimo recebê-lo aqui para mais uma aula da disciplina de empreendedorismo. Essa é a nossa aula desse conteúdo tão interessante, tão importante, que a gente já vem discutindo ao longo das nossas aulas, destacando a importância do empreendedorismo, passo a passo, buscando evoluir dentro desse tema, que é um tema que nos traz bastante satisfação em trabalhar com o empreendedorismo e incentivar o desenvolvimento do empreendedorismo. Já tivemos a oportunidade aqui de discutir aspectos relacionados ao que é o empreendedorismo dentro do panorama empreendedor. Depois nós discutimos sobre como oportunidades empreendedoras, como transformar boas ideias em bons negócios. E agora, hoje na nossa aula, nós vamos andar um pouco mais dentro desse conteúdo, vamos trocar alguns papéis e vamos continuar navegando por esse mar tão interessante e tão pertinente que é a disciplina de empreendedorismo. Na nossa aula de hoje, nós vamos entrar no tema que traz bastante preocupação, que é o plano de negócios. Na última unidade, você teve a oportunidade de ter o primeiro contato, o primeiro conhecimento relacionado ao roteiro do plano de negócios, quais são os aspectos que formam um plano de negócios. Mas nessa aula de hoje, nós vamos ter a oportunidade de andar um pouco mais dentro desse conhecer o plano de negócios e vamos detalhar, entrar parte a parte, detalhe a detalhe, buscando entender esse plano de negócios. O nosso objetivo aqui é apresentar o que é o plano de negócios, quais são os seus principais conceitos, para que quando no papel de empreendedor você consiga desenvolver uma atividade, né, de planejamento correta relacionado ao empreendedorismo. E para iniciarmos a nossa fala, eu convido você para destacar junto alguns aspectos importantes relacionados ao empreendedorismo. Então, vamos ver o nosso estudo, como ele inicia. Então, ele inicia... Você sabe o que é um plano de negócios? Hoje nós vamos efetivamente saber o que é esse plano de negócios, qual é a sua função, quais são as partes. Já discutimos um pouco disso na primeira aula e daremos sequência nesse nosso encontro. Qual é a importância do seu desenvolvimento? Qual que é a importância de investir tempo, de investir dinheiro em pesquisas para desenvolver o plano de negócios? Em que áreas ele pode ser aplicado? Isso você pode perguntar, mas por que eu vou desenvolver esse plano de negócios? Eu vou utilizar ele para quê? Que a quem interessa, nós já discutimos um pouco disso na unidade 2, interessa ao empreendedor, interessa ao financiador, interessa à comunidade, fica como histórico da empresa. E implica em entender como se planeja e se constrói o plano operacional, falaremos e destacaremos isso. Aprender a desenvolver o plano de marketing, falaremos sobre a questão do marketing, o que entra dentro do planejamento de marketing. Vamos conhecer os aspectos relacionados ao plano financeiro, vamos discutir aqui os principais conceitos relacionados ao planejamento financeiro e vamos desenvolver o plano, né? Vamos analisar o plano estratégico, que é muito importante dentro do plano de negócios. Então, todos esses aspectos são aspectos que compõem, que fazem parte do quadro do plano de negócios, que, como a gente já comentou, nada mais é do que um documento formal onde o empreendedor destaca, alinha, transmite para quem lê qual é a ideia efetivamente do seu empreendimento. A gente costuma dizer que o plano de negócios, ele é a materialização escrita do modelo de negócio que foi concebido pelo empreendedor. Então, por isso que primeiro a gente faz um modelo de negócios, como a gente viu na unidade 2, utilizando as ferramentas. Esse modelo de negócios determinado, nós vamos sim para o plano de negócios, que é a formalização do detalhamento desse novo empreendimento.
Essa é a nossa perspectiva. E para nos ajudar a entender um pouco mais os aspectos que nós iremos trabalhar na noite de hoje, eu convido você para assistir comigo os caminhos da nossa aprendizagem. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final... Sabe o que foi isso? Isso é um novo desafio, ou seja, é uma nova situação geradora de aprendizagem que será apresentada a você a partir de agora. Nessa unidade 3 de empreendedorismo, vamos considerar que você decidiu abrir o seu próprio negócio, um food truck. Em outras palavras, vamos deixar de lado um pouco o papel de consultoria que estávamos prestando nas unidades passadas para finalmente colocar a mão na massa. Como você já tem alguns dados, informações e um pouco de conhecimento que já foram estudados nas unidades anteriores, essa tarefa será um pouco mais fácil. Porém, deverá ser estruturada e bem detalhada. E para que você tenha sucesso, vamos conhecer alguns processos, tendências e conceitos do empreendedorismo, além de ampliar o entendimento acerca da gestão de negócios. Vamos lá? Entendemos processos como um conjunto de atividades ordenadas e interligadas no tempo e no espaço, em que são consumidos os recursos necessários para transformar mão de obra e matéria-prima em um produto ou em um serviço. Dentro das empresas, os processos executados pela mão de obra são necessários para produzir um bem ou prestar um serviço ao consumidor final. Por isso, esses processos devem ser minuciosamente planejados, descritos e registrados dentro de um plano operacional. Um dos processos mais importantes para o sucesso empresarial é identificar e estabelecer estratégias de marketing. Sendo mais claro, marketing é um processo de detectar as necessidades e desejos dos clientes e criar produtos ou serviços que atendam a essas necessidades. O sucesso empresarial também depende dos aspectos financeiros que devem ser desenvolvidos dentro de uma estrutura financeira viável e sustentável. Para isso, você deve conhecer um balanço patrimonial e uma demonstração de resultados. E entre outras coisas importantes, você aprenderá a montar um fluxo de caixa e a calcular o capital de giro. Bom, para que todos esses processos aconteçam, é necessário um investimento inicial. Por isso, nessa unidade vamos conhecer também as principais fontes de captação de recursos, que são os programas do governo, como o BNDES, as linhas de crédito bancário, as empresas de capital de riscos, os investidores anjo, os fundos de investimentos e o crowdfunding. Agora, acompanhe a reportagem a seguir e veja a importância do investimento e do planejamento para a gestão do seu negócio. Quem vê a empresária Mariana Ponsoni abrindo o seu negócio pela manhã não imagina que foram necessários 9 meses de planejamento para que a ideia de uma esmalteria com serviço de bar incluso saísse do papel. Decidir ter o próprio negócio é muito fácil, mas assim, é um negócio que é um projeto de vida. Não é um negócio que você pode desistir dali 1 mês, dali 2 meses. É um negócio seu, é um negócio que você investe, é um negócio que você estuda, que você gasta, né, principalmente tempo e dinheiro. Então eu falei, não, tem que ser um negócio líquido e certo. E para ter certeza do que vai vir pela frente, o primeiro passo é estruturar o seu plano de negócios. O plano de negócio é composto por um plano de marketing, um plano operacional e um plano financeiro. O não fazer o plano de negócio, a chance de não levantar uma série de informações necessárias para o sucesso do negócio é muito alta. Para Mariana, um fator determinante para elaborar um bom plano de negócios é conhecer a fundo o segmento em que deseja atuar. A primeira coisa para você montar o seu plano de negócio é você definir aquilo que você vai fazer, tá? O segundo ponto, você tem que conhecer sobre o negócio. Então não adianta nada. Ah, então o nail bar é super moderno, é super legal. Tá, mas você conhece? Você sabe julgar se uma unha é bem feita, se não é? O terceiro passo, pesquisar muito antes de qualquer
Abrir qualquer coisa, pesquisar muito mesmo, mercado, empresas, clientes, como que está a economia do país naquele momento, como que é a sua cidade. E essas informações são de extrema importância para garantir o sucesso do negócio. A empresa, para ser viável, ela tem que atender uma necessidade de mercado, tem que ter um número de clientes suficientes que compre o seu produto, seu serviço, na quantidade mínima que garanta os seus gastos operacionais. Os números são o resultado de todo esse trabalho teórico, né? Então, assim, não adianta só a pessoa, o empreendedor, focar em lucro, em faturamento, em metas, se ele não tem um planejamento por trás. Os 3 pontos principais são esses: conhecer sobre o negócio, pesquisar muito e não desistir, acreditar naquilo que você fez. Preparado para começar a estruturar o seu próprio negócio? Lembre-se que nas SPs dessa unidade, nós vamos aplicar os conhecimentos estudados para colocar seu empreendimento, ou seja, seu food truck, para funcionar. Então vamos lá! Acesse o seu livro didático, suas web aulas e todo o material complementar disponível no seu ambiente virtual. E não se esqueça das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até mais! Mas antes de nós adentrarmos nesse universo do plano de negócios, existem alguns conhecimentos prévios que eu preciso destacar para você agora, antes de nós entrarmos num novo conteúdo. Então eu convido você para ir comigo analisar quais são os conhecimentos prévios que nós vamos ocupar na aula de hoje. Plano de negócios. Nós já tivemos um primeiro contato com o plano de negócios na unidade passada e vamos continuar conversando sobre o plano de negócios mais fortemente, né? Mais efetivamente durante a nossa aula. Mas é importante lembrar que o plano de negócios nada mais é do que um documento detalhado e um documento muito importante para o empreendedor. Vamos discutir as estratégias de marketing e, logicamente, o plano de marketing. Ou seja, como é que o empreendedor pode alcançar o seu cliente. Qual é esse cliente? Como acessar esse cliente? E isso perpassa o estudo das estratégias de marketing no plano de marketing. O plano operacional vai trabalhar as questões mais técnicas relacionadas a como operacionalizar a produção, quantos recursos materiais, financeiros são necessários para que a produção do produto, no caso de empresas com produtos ou de novos empreendimentos de serviços, precisam ser operacionalizados. E o plano financeiro, que vai tratar dos conceitos importantes que o empreendedor tem que saber na hora de calcular se o seu empreendimento é viável ou não. Agora, nós vamos mudar um pouquinho de cenário. Nós vamos parar de ajudar o Pedro e a Paula, que nos acompanharam na aula 1 e na aula 2. Lembra que nós ajudamos eles na unidade 1 e 2 a entenderem sobre o empreendedorismo, o que era, e depois eles resolveram abrir um empreendimento? Bom, hoje seremos nós os empreendedores. Vamos nos colocar na pele do empreendedor. Então, eu convido agora para você ver comigo a nossa situação que trabalharemos nessa unidade. Você vai abrir o seu próprio food truck? Não vamos esquecer tudo que nós vimos na unidade 2. Vamos trazer aquele conhecimento para essa unidade e vamos ampliá-lo. Então, você precisa elaborar o plano de negócios, que será o plano operacional, o de marketing, o financeiro e o plano estratégico. Hoje estaremos nós na pele do empreendedor. Hoje a gente vai testar a sua capacidade empreendedora na prática durante o conteúdo da nossa unidade. Seremos nós, incorporaremos, né, e vivenciaremos a questão de sermos empreendedores. Antes de iniciar cada um desses passos que vão nos levar a completar o plano de negócios, eu convido você para juntos iniciarmos o estudo. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos
problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Nosso primeiro desafio será pensar em como operacionalizar. Quais são os aspectos relacionados à operação de um novo empreendimento? Nós temos uma ideia, seremos um food truck de hambúrguer, hambúrguer gourmet, serviremos sucos naturais e cervejas especiais. Esse é o nosso food truck, que nós já combinamos que seria assim na unidade 2. Lembra quando a gente desenhou o nosso modelo de negócios? Tudo isso tem que estar aqui, ó, na nossa mente, porque nós vamos utilizar isso e ampliar isso nessa unidade que estamos trabalhando. Então, para que a gente possa iniciar esse momento novo, que é o descortinar deste plano de negócios, vamos analisar a nossa primeira demanda de hoje. Elaborar um plano operacional para o ramo de food truck, ou seja, detalhar os aspectos ligados à operacionalização. O que é operacionalizar? É colocar em funcionamento. Seria como, quais são os aspectos que eu tenho que... qual é a sequência na hora de fazer uma unha, as mulheres, né, na hora de ir na manicure? Imagine que você, homem, vai numa barbearia e vai cortar o seu cabelo. Como é que se operacionaliza esse corte de cabelo? Eu preciso ter o cabeleireiro, tesoura, lavar o cabelo, fazer a operação de corte. Então, isso é operacionalizar. Nós vamos ter que destacar os principais processos empresariais e a infraestrutura necessária para que esse empreendimento aconteça. Né? No exemplo da barbearia, eu preciso ter uma sala, eu preciso ter um lavatório. A gente comentou a respeito das barbershops, que podia ser até uma barbearia com cervejaria, e aí os homens iam gostar. Então isso tudo tem que ser pensado. Então nós vamos descrever a estrutura necessária para o negócio, aspectos tecnológicos, equipamentos, layouts e também a questão da mão de obra. Sempre que a gente pensa em um determinado empreendimento, nós temos que pensar no seu funcionamento. Quais são os recursos financeiros que eu preciso, os recursos, ou melhor, humanos que eu preciso ter para montar uma barbearia? Eu preciso ter o cabeleireiro, eu vou ter alguém para agendar os horários, eu vou ter alguém para cuidar do caixa. Esses são os recursos humanos. Aí eu preciso ter as cadeiras especiais, eu preciso ter produtos especiais. Isso tudo eu preciso pensar nesse cenário relacionado ao plano operacional, que garante que o empreendedor sabe exatamente o que é necessário para operacionalizar, ou seja, para colocar o seu empreendimento em funcionamento. E para ajudar, né, para nos ajudar a pensar um pouco mais a respeito disso, nós vamos ver o que é esse plano operacional. Plano operacional é o registro dos processos produtivos necessários para a fabricação de um produto ou execução de um serviço, que era o exemplo que eu estava colocando com relação à barbearia. Considerando os seus recursos necessários, ou seja, tudo que eu preciso ter para viabilizar essa produção ou essa execução de serviços. Lembrando que a gente está falando de food truck. Food truck, ele tem a questão do serviço e a questão do produto. Então, são dois aspectos que eu preciso pensar. Como operacionalizar a produção e como operacionalizar o atendimento. Processos. Método, sistema, modo de agir ou conjunto de ações destinadas para alcançar um objetivo. Então, como a gente vai trabalhar aqui dentro da perspectiva de operacionalizar o nosso food truck, quais serão os processos que eu preciso ter de pré-cozimento dos alimentos, no caso dos hambúrgueres? Existe toda uma técnica, a batata frita tem que ser pré-frita e aí ela só recebe um último processo na hora de efetivamente servir. Tem que ser um serviço rápido, tem que ter uma padronização de atividades e ações. Então, o plano operacional, ele vem determinar quais serão os recursos e também delinear os processos.
Porque eu vou ter lá alguém coordenando a cozinha. Se a pessoa não tiver uma cozinha organizada, o espaço do food truck é pequeno. Então tudo isso precisa ser pensado, porque vai ter alimentos pré-cozidos, alimentos que precisam ser manipulados, eu vou ter um caixa que vai trabalhar a questão financeira. Então isso eu preciso estar pensando agora no meu plano operacional. Existem mais alguns aspectos importantes que a gente precisa analisar, que eu vou mostrar para você agora. Então, o que a gente precisa ter em relação ao empreendimento? Quais seriam os seus principais processos? A gente propõe aqui um fluxograma, que ele é genérico. Por que ele é genérico? Porque ele se aplica a todos os tipos de food truck, a todos os tipos de empreendimentos. Então, nós podemos utilizá-lo em qualquer ramo de atividade, que destaca o seguinte: a gente tem que ter compra de matéria-prima, eu tenho que pensar no estoque e na sua requisição ou reposição. Na transformação dessa matéria-prima, como transformar aquela batata que veio do fornecedor na batata frita que o meu cliente vai consumir. Estoque desse produto acabado, quando a gente fala de alimentação, é uma preocupação, porque eu não posso me dar o luxo de perder alimentos, então eu tenho que ter tudo bem organizado para não perder nenhum aspecto, para não estragar e nem servir comida com problema. E também tem a questão da venda do produto. Então, é todo um aspecto de sequência que precisa ser pensado. Então, nesse fluxograma, tem os principais aspectos com relação à operação de produção de um produto, que eu preciso pensar no estoque, na forma como vai ser produzido, eu preciso pensar no layout onde eu vou colocar cada um dos itens, onde vão ficar as saladas, onde vão ficar os hambúrgueres, onde vai ficar a chapa para fazer a fritura dos alimentos. Isso tudo eu tenho que ir analisando fria e cuidadosamente para que tudo isso aconteça de uma maneira tranquila, porque não hajam atropelos na hora do processo de cozimento e preparação dos alimentos. Além disso, eu tenho que estabelecer, dentro dos aspectos de organização das pessoas, alguns fluxogramas, que eu vou destacar para você agora, que é a questão do fluxograma funcional. O que é esse fluxograma funcional? Ou melhor, essa estrutura funcional, esse organograma, é onde eu determino quem será quem dentro da organização, dentro do empreendimento. Por menor que o empreendimento seja, eu preciso ter determinações claras de quem fará qual atividade. Então aqui, por exemplo, eu tenho a figura do empreendedor, que somos nós, né, eu e você, nessa aula de hoje. Aqui eu tenho assessoria de uma contabilidade. Quando a gente estudar o plano financeiro, a gente vai voltar e vai lembrar da importância de eu ter alguém da contabilidade aqui para ajudar na questão financeira. Eu tenho aqui o chapeiro, que é como é chamado o profissional que cuida da chapa, o caixa, que cuida dos recebimentos, e o atendente, que faz o serviço nas mesas. E dentro dessa perspectiva eu tenho uma estrutura hierárquica, como você pode perceber aqui. Uma matriz de responsabilidade, onde determina o nome, o cargo, a responsabilidade de cada um, as qualificações, experiências, possíveis subordinados. Então, na construção de um empreendimento, eu preciso ter tudo isso determinado. Seria como colocar cada um no seu quadrado. E não somente isso, ter uma descrição das atividades. É um empreendimento pequeno, sou eu que vou fazer os hambúrgueres, eu vou ter alguém no caixa comigo e vou ter mais um atendente que vai ajudar a servir as mesas. É tão pouca gente, eu preciso fazer ali um organograma, eu preciso fazer uma descrição detalhada de cada cargo? Claro que eu preciso. Não é porque a organização é pequena, que ela está iniciando agora, que ela não precisa ter uma descrição de cargo, que ela não precisa ter uma organização funcional correta. Ela precisa sim, é essencial, porque conforme ela for evoluindo, ela for crescendo, e eu precisar contratar um novo colaborador, por exemplo, para servir a mesa, ou eu vou precisar contratar alguém para cuidar da construção do lanche, para, né,
ser o chapeiro, para fazer o hambúrguer, montar o hambúrguer. Se eu tenho essa descrição detalhada, fica muito mais fácil, porque eu sei quem eu vou ter que contratar, quais são as características que essa pessoa vai ter que ter, quais são os conhecimentos que ela vai ter, qual é a formação que ela vai ter que apresentar. Então, tudo isso ajuda o empreendedor a ter o controle da sua gestão do ponto de vista da sua operação, tendo o detalhamento operacional e o detalhamento também funcional. Um outro aspecto importante é termos um layout bem determinado. E eu vou mostrar um exemplo para você agora, que o layout representa graficamente o arranjo, né? O arranjo e o design que o negócio terá fisicamente. Então, olha, visualizem aqui na figura. Eu vou ter aqui o gás que vai alimentar o fogo, eu vou ter aqui um balcão de atendimento, uma caixa d'água, o fogão, onde é que ele vai ficar. Então, quando a gente está propondo um plano de negócios, é uma ótima alternativa você ter um layout bem definido. Então, esse já é um aspecto importante do plano operacional, ter esse layout desenhado, colocado lá. Quando no caso de uma barbearia, nós teremos que fazer uma planta baixa dessa barbearia, onde ficarão as cadeiras, onde vai ficar o lavatório, onde vai ficar a parte das cervejas. Tudo isso você já desenha, coloca no papel, coloca todos os itens que vai ter, pensa na circulação, pensa na disposição dos produtos, no caso da barbearia. O caso do nosso food truck, ele tem a implicação de que vai ter manipulação de alimentos. Então, eu preciso ter uma organização bem clara, onde vai ficar a parte de refrigeração desses alimentos, onde vai ser a parte de fritura desses alimentos que demandam fritura. Então, tudo isso, porque o food truck ele é um espaço pequeno. E isso vai implicar um certo custo, porque você vai ter que mandar fazer esse caminhão adaptado e a pessoa que vai fazer esse caminhão vai perguntar, mas você sabe o que você quer? Então, na hora de fazer o plano do negócio, você já determina. Então, quanto mais complexo for, pior. Você tem que tentar privilegiar um espaço mais tranquilo, mais bem organizado. Por isso que, como o nosso vídeo mostrou, você precisa conhecer bastante o empreendimento, né, a área que você vai atuar, para poder visualizar essas necessidades. Porque dentro de uma cozinha, como é que essa dinâmica acontece, né? Os chefes de cozinha que eu conheço, eles são muito metódicos, eles gostam de cada coisa no seu lugar. Então é preciso pensar sobre isso. Mas tem mais alguns aspectos que a gente precisa destacar nesse plano operacional. E eu convido você a ver esses aspectos comigo agora. Então, a infraestrutura que diz respeito à condição do local onde será montado. No caso do nosso food truck, a gente tem uma implicação, que é decidir onde esse food truck vai ficar. Eu tenho visto que os food trucks têm optado em alugar um terreno, alugam um terreno e colocam o food truck ali. Eu já vi o caso de um food truck que ele alugou o terreno, ele montou uma tenda para quando fica frio, chove. No inverno ele coloca uns aquecedores para as pessoas irem no food truck no inverno. Então ele criou toda uma estrutura para receber os seus clientes. É um food truck? É, mas é um food truck fixo num terreno. Os equipamentos, que são os itens que serão utilizados para a prestação de serviços, que foi o que eu já comentei, de estruturar o food truck. Qual é a tecnologia, né, ferramentas computacionais e quais serão a nossa capacidade operacional, parâmetros para calcular o rendimento do processo produtivo. Ou seja, eu preciso saber quantos hambúrgueres eu posso produzir por dia, qual que é o meu máximo, qual é o máximo de pessoas que eu posso atender. Eu posso ter X hambúrgueres, e se passar disso eu não consigo ter estoque. Não tenho como ter pré-pronto. Isso tudo eu penso no momento que eu estou escrevendo o meu plano operacional.
ele é complexo, ele é bastante detalhado, mas quanto mais você detalhar, melhor será mais para frente quando ele for virar realidade. Mas falando em virar realidade, eu gostaria de perguntar para você, você já participou da minha aula de hoje? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas, ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Plano operacional definido, nós podemos evoluir para um outro aspecto que é muito importante dentro do plano de negócios, que é o plano de marketing. Vamos analisar o que é necessário que a gente faça agora para o plano de marketing? Primeiro, elaborar um plano de marketing para o food truck. Essa é a nossa grande missão de hoje. Detalhar os ligados ao marketing, que nada mais é do que a identificação e a busca de sanar as necessidades dos nossos clientes. Nós vamos destacar aqui quais são os principais conceitos relacionados ao marketing, que são importantes para o empreendedor. Vamos falar dos famosos 4Ps, preço, praça, produto e promoção. Vamos falar de posicionamento e marca. A marca é muito importante porque é o que fica na mente do consumidor. Relacionamento com a mídia, ou seja, como comunicar a identidade do meu empreendimento. Possibilidades de investimentos para a correta divulgação desse novo empreendimento e acesso aos clientes. E o famoso marketing de guerrilha. Esses são todos os aspectos que nós vamos discutir nesse item que é plano de marketing. O plano de marketing, ele tem como objetivo traçar os aspectos necessários a como atingir o cliente, como estar no local correto para que os clientes encontrem o meu empreendimento, a um preço adequado, fazer uma comunicação correta, uma promoção correta e ter o nosso produto adequado. Então, a questão do marketing, ela é bastante ampla e ela é importante, porque é o nosso vínculo com o cliente. Não basta eu ter um bom produto que ninguém conhece. Eu preciso ter um bom produto e ainda conseguir acessar o meu cliente. E isso acontece por meio do marketing. Então, vamos ver um pouco mais sobre marketing? Então, o que é o marketing aqui, né? Marketing, primeiro é importante destacar que é a atividade humana dirigida ao quê? A satisfação de necessidades e desejos através de um processo de troca. O marketing, ele vai de encontro às necessidades das pessoas para sanar essas necessidades. O processo de marketing, ele se dá por meio da identificação das necessidades e dos desejos. No caso do nosso food truck, a gente já identificou que as pessoas gostam de hambúrguer gourmet, elas gostam de sucos naturais, elas gostam de cervejas diferenciadas. Traduz em termos da capacidade produtiva, porque eu não posso ultrapassar alguns limites. Eu tenho uma capacidade produtiva e eu não posso, por exemplo, fazer uma promoção, vai vir milhares de pessoas e eu não conseguir atender. Comunicação, comunicar os resultados para os diferentes níveis hierárquicos, criar um produto ou serviço e comunicar ao cliente. Como assim criar, professora? Claro, criar uma identidade desse hambúrguer. Agora, porque o hambúrguer ele não tem uma identidade? Claro que ele tem. Uma identidade, no caso de um produto gourmet, que vai atender ao público vegano e vegetariano. Isso é uma identidade. Essa identidade se materializa por meio da estratégia de marketing, que vai desenhar a embalagem, que vai desenhar a logomarca, que vai determinar como é que serão as cores. Vai ser uma caixinha que vai trazer a batata frita, vai ter desenho, vai ter uma identidade. Então, o marketing é o responsável por isso. É o responsável por determinar essa identidade
que o empreendimento vai ter. Principalmente por comunicar essa identidade, por falar com o cliente. Porque o cliente chega, ele olha aquele empreendimento, ele olha o cardápio, ele vem pela propaganda que ele viu nas redes sociais. Então, o marketing é um canal para a gente acessar o nosso cliente. E para também, por que não dizer, atender as necessidades. Isso se dá por meio dos 4 P's. E nós vamos trabalhar isso agora. Que são a operacionalização do marketing se dá por meio dos 4 P's. É o mix que a gente chama, né? Que é o produto, que implica o design, qualidade, quais são os atributos, quais são as embalagens. No nosso caso é um food truck, nós vamos vender hambúrgueres e esse hambúrguer tem que ter toda uma preparação para... Não é só entregar o hambúrguer para o cliente, não, ele tem que ter uma caixa bonita, ele tem que ter uma boa apresentação. A questão da praça, onde é que esse food truck vai ser instalado? Então, nesse exemplo que eu falei do food truck que está no terreno, ele está localizado próximo ao hotel, onde tem muito movimento. Então, o food truck é logo do lado, perto de uma praça, onde vem crianças, famílias. Então, o food truck, ó, ele está ali num local estratégico. Então, aqui vem os canais de venda, ou o estoque, sortimento, transporte, a cobertura do empreendimento a quem ele vai acessar. A promoção, como serão essas vendas? Quais serão as propagandas que serão feitas? O famoso boca a boca, vai ser um marketing direto? Que tipo de abordagem? Hoje é muito comum usar as redes sociais para fazer propaganda. Eu vi o caso de um empreendimento que ele estava começando e o primeiro start assim, de clientes, de chamar clientes, foi via redes sociais. Ele fez no Facebook uma promoção que quem visse e apresentasse lá, até X pessoas apresentassem a propaganda lá na loja dele de hambúrgueres, ganhava uma batata frita, um refrigerante, e funcionou bem. As redes sociais atingem bastante pessoas. E a questão de preços, vamos ter desconto, vamos receber cartão de crédito, cartão de débito, vai ter pagamento, o prazo para o pagamento. No caso do food truck aqui, a gente vai trabalhar com cartão de crédito, com cartão de débito, vamos dar as opções para as pessoas pagarem em dinheiro. Então, tudo isso eu preciso tratar, né? Então, sempre que eu falo do preço, da praça, da promoção e do produto, eu já estou pensando nesses aspectos que são bastante delicados dentro do empreendimento. Por quê? Se eu não fizer uma promoção correta do meu produto, eu não vou conseguir atingir os clientes. E é muito comum no marketing passar a mensagem errada. Isso me lembra o caso de uma cervejaria brasileira que fez uma propaganda para a época do carnaval que foi muito mal aceita pelas mídias sociais, principalmente pelas mulheres, que acharam que aquela propaganda ela era bastante ofensiva. Tanto que essa marca, alguns anos depois, né, isso aconteceu uns 3 anos atrás, hoje no ano de 2016, 17, aliás, ela lançou uma propaganda dizendo que nada de questões de corpos de mulheres, disposição feminina, era mais a imagem que representava essa marca. Ele veio com toda uma nova representação da marca, com todo um apego para as mulheres que gostam também e apreciam também beber cerveja. Então, eles fizeram toda uma troca de imagens. Então, o marketing, como ele traz essa comunicação direta com o cliente, ele tem esse complicador, porque ele acaba trazendo aspectos que às vezes prejudicam ao invés de ajudar a desenvolver aquela organização. Então, por isso que tem que ser bastante planejado. Então, vamos ver mais alguns aspectos importantes sobre o marketing. Então, o que a gente tem que fazer aqui no nosso plano de negócios? O plano de marketing, que o empreendedor prevê a criação do posicionamento da sua marca. Quando a gente fala em marca, o que vem à mente? Samsung, Apple. Sempre que a gente fala de hambúrgueres, a gente pensa nas grandes marcas de vendas de hambúrguer, no McDonald's, no Burger King. E você pensa na sua cidade, quais são as marcas famosas de hambúrguer que tem na sua cidade?
Então pense nisso, o que é essa marca? É algo que fica na cabeça do consumidor. Não, a marca é o conjunto de fatores que serve para identificar uma empresa e o conceito atribuído aos seus produtos ou serviços, logomarca, identidade visual. Então, resgatando o exemplo que eu dei da cerveja, ela colocou, adicionou à sua marca agora uma marca que valoriza a participação da mulher como trabalhadora, como consumidora de cerveja. Então, ela trouxe uma nova identidade para a sua marca. Então, por isso que é importante ter uma marca bem determinada. O empreendedor deve proporcionar, deve preocupar-se em transmitir valores que ele queira passar para o cliente. Isso é um aspecto importante, valores. Aquela primeira marca que a cervejaria imprimiu, ela trouxe um valor na verdade, uma desvalorização da mulher, algo que não foi positivo. Agora ela veio com uma outra perspectiva. Não, vamos valorizar a mulher. Então os clientes percebem o valor embutido nas marcas. O consumidor deve identificar-se com a marca de uma empresa, tendência e também buscar a fidelização desse cliente. Então, por isso que cada vez mais as empresas investem nessa propaganda, porque ela é a comunicação, é onde há a conexão. Por exemplo, todas as propagandas que são da Nespresso, que é uma máquina de café, ela é vinculada a pessoas, executivos, a gostar do café, a identidade com o café. Então, o valor da bebida, o valor traz a perspectiva do status, a perspectiva de pessoa com maior poder aquisitivo. Então, tudo isso acontece dentro da comunicação das marcas. Quando a gente olha uma marca, a gente diz, nossa, eu adoraria ter um carro dessa marca, eu adoraria ter um computador dessa marca, ou um celular da marca X. Isso significa que você se identificou com esses valores. E quando a gente pensa no nosso food truck aqui, da mesma forma, que tipo de valores que eu quero passar para o meu cliente de food truck? Eu quero passar que a minha empresa ela é uma empresa que busca produtos de qualidade, ela investe em novos sabores, ela busca a inovação nos seus produtos, ela busca atender diferentes clientes, que são os veganos e vegetarianos, ela respeita a diversidade de gostos, fazendo hambúrguer de carne, hambúrguer de peixe, hambúrguer de carne vermelha, carne branca e também sem carne nenhuma, respeita a diversidade. Então, isso tudo aparecem coisas assim, nossa, mas uma comida pode transmitir todos esses valores? Todos os serviços e produtos transmitem valores. Por isso que o marketing está aí, por isso que o marketing é importante para ajudar o empreendedor a dar a mensagem correta. E tem mais alguns aspectos que o empreendedor precisa saber. E eu vou mostrar para você agora. O empreendedor se atentar às mídias e usá-las para a promoção do seu empreendimento. Possibilidades de investimento, identificando meios de comunicação condizente com os seus valores e princípios, considerar o tamanho do seu negócio, não adianta ficar fazendo tanta propaganda e não conseguir atender, conhecer o seu público e o que vai atingir esse público, acompanhar o investimento realizado nas ações de marketing, percebendo o retorno nas vendas. E a gente falou aqui do marketing de guerrilha, né? O mercado como um campo de guerra. As ações de marketing são planejadas para atacar os seus concorrentes. Isso me lembra o exemplo que aconteceu numa Copa do Mundo, que uma empresa de cervejas comprou o direito e aí uma só comprou e a outra foi lá na frente e distribuiu mãozinhas com a logomarca, né? Então você assistiu o jogo e tinha um monte de outra marca de cerveja aparecendo, né? Isso que a gente chama de marketing de guerrilha. É aquela que vai para atacar mesmo, né? Para dar uma prejudicada, morder um pouco na parcela do concorrente. Então, tudo isso é importante que o nosso empreendedor saiba no que se refere ao empreendimento, ao marketing, né? É o nosso item de discussão agora. Falando em aprender sobre marketing, eu me lembrei de um fato importante aqui, de perguntar para você se você já participou da nossa aula.
Agora você já resolveu com o professor duas situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam duas SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP, levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós, agora é a hora, não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Conhecidos o plano operacional e o plano de marketing, nós vamos entrar agora num item do plano de negócios que traz bastante preocupação para os empreendedores, os gestores e todos aqueles que se interessam pelo tema empreendedorismo, que é a questão do plano financeiro. Então, vamos ver a nossa demanda do momento? Então, o plano financeiro do nosso food truck, nós precisamos fazer esse plano financeiro. Vamos iniciar pelos conceitos que a gente precisa saber. Então, o que a gente vai destacar aqui? Determinar a quantidade de investimentos necessários para deixar o negócio pronto para ser operacionalizado. Então, por isso que eu preciso fazer antes o plano operacional e o plano de marketing, porque agora, ó, tudo isso vai implicando acumulando em custos, que eu vou precisar calcular agora. Então, operacionalizado e a quantia monetária, ou seja, né? Vamos fazer o nosso dinheirinho aqui, necessário para fazer esta operação funcionar o seu capital de giro. Então, nós vamos destacar aqui o que é trabalhar o plano balanço patrimonial, que nada mais é do que uma demonstração contábil destinada a evidenciar quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, a posição do patrimônio financeiro da empresa. Então, a função do balanço patrimonial é determinar qual que é o patrimônio da empresa naquele exato momento. Nós vamos falar aqui de demonstração de resultados, de resultados do exercício, que é a DRE. Vamos falar do retorno sobre o investimento, que é o ROI. Nós vamos falar sobre o valor presente líquido, que é o VPL, e também vamos falar da taxa interna de retorno. Vamos apresentar o que é capital de giro e fluxo de caixa. Nosso grande objetivo agora é conseguirmos entender quais são todos os aspectos que entram dentro do plano financeiro. Se der dor de cabeça, se você achar como empreendedor que, meu Deus, esses assuntos da área financeira são muito específicos, porque tem conteúdos da área da contabilidade e da área da administração financeira. Não precisa ficar com a cabeça quente, vamos dizer assim. São conteúdos que você, vai poder aprender um pouco mais dentro da área da administração financeira, no conteúdos da administração financeira e também na disciplina de ciências contábeis. Mas tudo isso também pode pedir ajuda para os universitários, pode pedir ajuda para um gestor financeiro, para um contador, que vai te ajudar a conseguir fazer a matemática necessária para o desenvolvimento do seu projeto, do seu empreendimento. Vamos conhecer alguns conceitos importantes que fazem parte desse universo financeiro e eu convido você para conhecer esses primeiros conceitos comigo. Então, primeiro eu preciso destacar o que é capital de giro, que é a quantidade de dinheiro necessário para que o empreendimento funcione, inicie e termine o seu ciclo operacional. O que é esse capital de giro? É o capital que faz a empresa funcionar. O capital de giro, para que a gente entenda esse capital de giro, primeiro preciso entender o que é ciclo operacional. O ciclo operacional perpassa a compra da matéria-prima, produção e estoque e venda do produto. Ou seja, eu preciso pagar para comprar essa matéria-prima, eu faço esse processamento e depois vai ter uma entrada de valores quando eu vender esse produto pronto. Então, isso é o ciclo operacional e dentro desse ciclo operacional eu tenho o ciclo financeiro, que é a compra da matéria-prima, o pagamento dessa compra,
aí depois o recebimento dessas vendas que são feitas. Então, percebam que o capital de giro tem a ver com o giro mesmo da empresa. É o capital que precisa para startar comprando matéria-prima, aí tem que pagar o colaborador para produzir, aí o vendedor vende, aí entra dinheiro no caixa de novo, que vai para pagar aquilo que foi comprado e também tem que dar um lucro para a empresa. Eu não posso ficar sem ter uma lucratividade, eu não posso ser elas por elas, né? O que entra das vendas só serve para pagar aquilo que eu já estou devendo. Não, a ideia não é essa, a ideia é que eu tenha um desenvolvimento financeiro e que essa empresa dê lucro. Por que a empresa tem que dar lucro? Porque senão ninguém vai investir nesse empreendimento. Por isso que esse plano financeiro tem que ser bem detalhado. Porque sem esse detalhamento há um descontrole financeiro e essa empresa vai falir, essa empresa está fadada ao insucesso. Então, por isso que o plano financeiro, ele é um plano que traz certas dores de cabeça, porque a gente precisa detalhar ele, não precisa ter medo dele não, tem que investir, tem que fazer. Então, quais são os outros aspectos que fazem parte desse plano financeiro? Fluxo de caixa, que é a ferramenta de gestão financeira, que projeta para os períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros do empreendimento, mostrando como será o saldo do caixa para esse período projetado. Previsão anual, quinquenal, a partir da média de gastos da empresa. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que o acompanhamento desse ciclo financeiro, dessas entradas, de produtos que você recebe, das vendas que foram feitas. Isso é o acompanhamento feito por meio do fluxo de caixa. Valor presente líquido. O valor presente líquido é o valor, calcula o valor atual de uma série de fluxos de caixas, com o desconto de uma taxa de remuneração de capital, geralmente uma taxa maior do que a da poupança, no caso do Brasil, que é 0,5. Então, o que é esse valor presente líquido? Eu preciso saber qual é o valor que essa empresa está, se está fechando no positivo ou não está, tirando todas as dívidas que a gente tem. Em qual aspecto que essa empresa está? Está positivo ou não está? Tem mais alguns aspectos que eu queria mostrar para você agora na sequência, que é a taxa interna de retorno, que é o TRI. O que é esse, ou TIRS, né? O pessoal das finanças chamam isso de TIR. É a fórmula matemática financeira utilizada para calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero seu valor de presente líquido. Em outras palavras, seria a taxa de retorno do investimento. A TIRS, ela trata do custo que teria esse investimento. O TIRS é um cálculo que se faz para ver se esse investimento é viável ou não. Por exemplo, no seguinte caso, você tem dinheiro na poupança, que está rendendo 0,5 por mês. A TIRS vai mostrar qual que é o percentual que o dinheiro que você tem na poupança, se você investir no empreendimento, vai lucrar. Então, a TIRS ela é uma taxa de viabilidade do empreendimento. Ou seja, eu tenho que sempre ganhar mais no empreendimento para valer a pena eu investir o meu dinheiro. Então, eu sou um investidor, eu tenho dinheiro no banco, ele está me rendendo 5% ao mês. E aí eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar ele no empreendimento que vai me render 10% ao mês. Então, a TIRS, ela tem a TRI, ela tem esse objetivo de mostrar se vale a pena investir ou não no empreendimento. Então, esse é um cálculo bastante interessante que precisa ser bem executado, porque ele é um dos principais dentro do plano financeiro. Então, vamos voltar para mais alguns aspectos importantes. O retorno sobre o investimento, que é o ROI, visa avaliar
o retorno produzido pelo total de recursos aplicados pelo empreendedor em seu empreendimento, ele é calculado pela soma dos resultados anuais no fluxo de caixa, dividido pela soma dos investimentos realizados. Então, eu preciso saber qual que é o retorno, quanto retorno essa empresa está dando. Ou seja, eu fiz um investimento inicial e eu preciso ver se esse investimento está dando lucro. Balanço patrimonial é um tema da área de contabilidade. Refere-se à situação do patrimônio da empresa em determinado momento. É constituído pelo ativo, que são todos os bens que a empresa tem, o passivo, que são todas as obrigações que a empresa tem a pagar, e o patrimônio líquido, que são os recursos financeiros dos sócios ou acionistas. Então, isso tudo faz parte desse balanço patrimonial e precisa ser calculado. Demonstrativo de resultados, a famosa DRE, apresenta o resultado da empresa em relação ao conjunto das operações realizadas nos últimos 12 meses. Então, é um demonstrativo contábil, é outro tema dentro da área de contabilidade que você está vendo agora no quadro. Então, esse é um demonstrativo, isso aqui é só um exemplo. O pessoal da contabilidade, eles têm uma maestria, vamos dizer assim, para trabalhar dentro desses aspectos. Então, aqui eu tenho uma receita operacional bruta, aí que entra a venda de produtos, eu tenho que deduzir a receita bruta, aí condições de pagamento, custos dessas vendas, mão de obra, eu tenho que deduzir despesas operacionais, despesas administrativas, aluguel, resultado operacional antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, são conteúdos bastante densos, bastante, digamos assim, que inquietam o administrador. Por hora não precisa ficar preocupado. Por hora, o que é importante a gente saber aqui? Conhecer os aspectos que fazem parte do plano financeiro. E eu sempre destaco quando a gente trabalha com os empreendedores e eles dizem: professora, eu não domino a área da contabilidade. Eu domino a culinária, eu domino a barbearia, eu corto muito bem cabelo, eu faço um bolo que é uma maravilha. Mas eu não entendo nada de demonstração de resultados, eu não entendo nada de taxa interna de retorno. Isso tudo me causa preocupações. Então, por isso que a gente tem os gestores financeiros, os consultores, tem o pessoal do Sebrae, que faz um trabalho bem interessante de apoio e ajuda a fazer os cálculos, que são complexos, mas não é impossível de fazer. Aí você pode dizer: professora, mas então o plano financeiro ele é impossível de ser feito. Não, tem o escritório de contabilidade que vai te auxiliar, tem softwares que vão ajudar a calcular. O importante é você ter consciência da responsabilidade que é fazer todo o plano de negócio, principalmente no que se refere à questão do plano financeiro. Então, isso é muito importante que a gente destaque nesse momento. Então, vamos detalhar mais alguns aspectos que são importantes sobre o plano financeiro. Agora a gente vai destacar para você. Então, vamos mostrar como montar. Então, eu convido você agora para ver comigo esses aspectos. Então, o plano de negócio, o plano financeiro do food truck. Então, levanta as necessidades de equipamentos que precisa ter, quais equipamentos a gente precisa comprar. Vamos atribuir os valores financeiros a todo o investimento, quanto que vai custar para adaptar o caminhão, quanto que vai ser necessário eu investir nessa adaptação, eu vou precisar investir na compra dos produtos, das cervejas, fazer uma previsão de quanto dinheiro eu vou precisar para girar esse empreendimento, ou seja, pagamentos e recebimentos, realizar uma previsão de vendas, estimar o faturamento, calcular o VPL, o TRI e o ROI, analisar se o investimento é viável e se trará um bom retorno para o capital que foi investido, né? E também vamos apresentar a demonstração de resultados. Então, tudo isso faz parte desse universo da gestão financeira do empreendimento. Eu gosto muito de destacar que essa é uma área que a gente faz muito cálculo, então o pessoal
quantitativo adora. Então essa área é muito interessante para quem gosta de fazer cálculos, para quem gosta de fazer contas e é importantíssima para o sucesso do empreendimento. Claro que dá muitas dúvidas para o empreendedor, mas daí a gente pede ajuda para quem conhece do assunto. Falando em dúvidas, eu pergunto, já não perdeu a oportunidade de participar da nossa aula, né? Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Onde estamos? Ah, lembrei, a gente já fez o plano operacional, a gente já trabalhou no plano de marketing, agora a gente fez o plano financeiro, então tem mais um que a gente precisa trabalhar nesse momento, que é, vamos descobrir qual é o plano que a gente tem que fazer nesse momento. Então temos que fazer a parte do plano estratégico. Aí você pode dizer, professora, mas é planejar, 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 planejar? Sim, quanto mais planejamento, quanto mais investimento em planejamento, menores são as possibilidades de insucesso do empreendimento. Então não dá para economizar no planejamento, não. Então, desenvolver um plano estratégico para obter recursos para o food truck, ou seja, onde é que eu vou buscar investimento? Nós vamos compreender aqui o conceito de investimento e também vamos conhecer as formas de levantar o capital necessário para a viabilização do nosso empreendimento. Vamos identificar fontes de financiamento para os negócios e novos empreendimentos. Então é sempre muito importante eu ter uma estratégia bem definida de como é que eu vou conseguir viabilizar esse meu empreendimento. A gente já comentou, não basta ter uma boa ideia para ter um empreendimento de sucesso, não basta você ter uma boa ideia com um modelo de negócios e um plano de marketing interessante, se você não tiver condições de buscar financiadores e pessoas que estejam interessadas em investir no seu empreendimento. Só que para fazer isso eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho que ter toda uma estratégia. E aí nós precisamos saber onde buscar essas informações, onde buscar esse financiamento, onde saber quem seriam os possíveis investidores, que a gente vai lá entregar o nosso plano de negócios, nosso plano financeiro detalhado. Então tudo isso a gente precisa conhecer. Então eu vou mostrar para você agora alguns aspectos importantes que a gente precisa saber quando o empreendedor vai buscar financiamento. Então, primeiro que eu preciso saber é o que é investimento. Então, investimento é um montante de recursos, seja tempo ou dinheiro, necessários para iniciar ou expandir um negócio. Então, quando a professora falou investir tempo em planejamento, isso tudo é um investimento que a gente faz. E que é necessário para que a gente inicie um empreendimento ou que a gente expanda um negócio que a gente já tem. Tudo isso precisa de investimento. E quais são as formas que a gente pode buscar capital, né? Levantar capital para o investimento? Eu posso buscar investir o meu próprio capital. Eu tinha um dinheiro lá no FGTS, e aí eu resolvi tirar esse dinheiro, não deixar rendendo no banco, porque eu sei que se eu investir no meu empreendimento, eu vou ter uma taxa de retorno melhor. Então eu vou pegar o meu próprio capital e vou investir no meu empreendimento. Isso está acontecendo bastante no Brasil na atualidade. Capital de terceiros, eu posso ir para bancos, fundos de investimento, investidores pessoais, pessoas físicas, familiares e amigos. Vão pedir dinheiro da mãe, do pai, eu vou pedir ajuda para o meu marido, e aí eu vou buscar alguém que queira investir no meu empreendimento. Ou instituições
ou algumas instituições, que são fundações, institutos, associações de empreendedores, familiares. Então, eu vou buscar existem várias formas que eu posso usar para buscar esse financiamento. Aí você pode dizer, mas professor, como é que eu vou saber qual que é a melhor para mim? Vai depender do quanto dinheiro você precisa para investir no seu empreendimento, o tamanho dele. Ah, eu não preciso, eu quero começar pequeno, eu quero ter só o meu food truck. Ah, mas quanto custa para adaptar um caminhão? Você já pesquisou quanto custa para adaptar um caminhão para o food truck? Então, tudo isso é uma preocupação. Então, de posse desse valor, eu vou buscar as fontes que se apresentarem mais adequadas, que se apresentarem mais viáveis. Vale pedir dinheiro emprestado para o pai, para a mãe, vale buscar canais formais como bancos e fundações, tudo isso vale, porque são fontes. Então, vamos ver mais algumas fontes que o empreendedor pode buscar? Então, fontes de captação de recursos. Eu posso buscar um programa do governo de incentivo ao empreendedorismo, via FINEP, via BNDES. Pesquisei, encontrei um programa especial do governo que visa buscar e desenvolver empreendedores, jovens empreendedores. Eu posso buscar linha de crédito bancário, privado, público ou privado. Aqui você tem que pensar bem qual que é a taxa de juros, qual é o tipo de garantia que você tem que dar para acessar essa linha de crédito, tem que fazer conta para ver o que é mais viável. Empresas de capital de risco, Venture Capital, são pessoas jurídicas que investem em novos empreendimentos. Quando fala em empresas de capital de risco, hoje a gente tem as fintechs, né, que são empresas da área financeira que atuam no formato da internet, né? O Nubank é um exemplo disso. Então, eles trabalham com cartão de crédito, com empréstimo de dinheiro para as pessoas, né? Com cartão de crédito que depois a pessoa vai pagar. Isso tem um custo para a empresa. Então, essas empresas de capital de risco, elas investem em empresas que têm um mais alto risco de inadimplência e de perda de dinheiro. Os investidores anjo, normalmente os investidores anjos são quem? São pessoas com sucesso profissional, é muito comum nos Estados Unidos, pessoas que têm sucesso profissional, já estão bem estabelecidas, elas querem ajudar jovens que estão iniciando, ou jovens ou de qualquer idade, que estão iniciando um empreendimento. Então eles já foram empreendedores um dia, hoje eles são profissionais de sucesso, então eles são os investidores anjos. Fundos de investimento para novos empreendimentos, que existem bastante por aí. As crowdfunding. Crowdfunding, numa tradução livre, seria financiamento de multidão. Crowding é multidão. Então, são empresas, na verdade, são iniciativas que as pessoas têm, e viabilizado via internet, de financiar empresas, fazer um financiamento coletivo. Né? Então, as pessoas se juntam, divulgam via internet e aí abrem para as pessoas emprestarem dinheiro ou fazerem doações. As fontes para levantamento do capital podem ser de origem pública, de agências internacionais ou mesmo de iniciativa privada. Quando a gente fala da crowdfunding, me lembro de um exemplo que eu acho bem legal de sugerir, que você procure, entra lá e digite www.vaquinha.com.br, mas é Vaquinha com K. Vaquinha é um site de crowdfunding. Por quê? Porque é uma empresa sem fins lucrativos que abre a possibilidade de você abrir lá uma vaquinha e eles fazem toda a organização dessa vaquinha para você. Se você entrar lá hoje, você vai ver que existem muitos crowdfunding abertos para ajudar pessoas com doenças, para ajudar crianças que nasceram com problema. Então, funciona nesse sentido. Você vai lá, você cria a sua vaquinha e você divulga. E aí o site, ele viabiliza que você faça doações para a causa que você quiser.
Então, é uma iniciativa bem interessante e é um exemplo brasileiro de crowdfunding que está aí, está funcionando. Se você entrar hoje lá, você vai ver quantas iniciativas bacanas e o quanto tem gente doando dinheiro para iniciativas sociais de pessoas que precisam. Tem lá o caso da universitária que estava terminando a faculdade, descobriu que estava doente e todo mundo ajudou para que ela tivesse acesso ao tratamento, ou uma criança com uma síndrome especial, ou uma pessoa que sofreu um acidente. Ou seja, a ideia do vaquinha.com.br é propiciar um ambiente, e eles foram muito empreendedores fazendo isso, proporcionar um ambiente onde as pessoas podem ir lá e contribuir com as outras. Eles anunciam, eles fazem propaganda, você consegue participar via redes sociais. Então é uma iniciativa bem interessante. Então não esqueça, é Vaquinha com K. Entra no site para conhecer, você vai achar a iniciativa bastante interessante, além de ilustrar o que a gente está falando aqui como uma fonte de investimento. Aí você pode dizer, mas novos empreendimentos, pode, professora? Claro que pode. Tem várias pessoas com ideias boas pedindo ajuda via vaquinha.com.br para viabilizar o seu empreendimento. Por que não? Pode sim. O importante é você tentar tudo, né? Tentar todos os canais para conseguir viabilizar o seu empreendimento, né? Valem todas as alternativas. Existem também programas de financiamento que eu vou mostrar para você agora. Os programas de financiamento, eles são oferecidos pelos governos em 3 esferas. Você pode ter programas municipais, estaduais ou federais. O Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ele é conhecido por ter essa iniciativa, por viabilizar os programas de financiamento que o governo tem. Então, ele é muito ativo para as empresas, ele traz bastante opções. Grandes bancos públicos ou privados, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Venture Capital ou capital de risco, que são empresas jurídicas que ajudam, como eu comentei, aquelas tem dinheiro que eles querem investir, né? E normalmente em empresas, em novos empreendimentos que ofereçam algum tipo de risco para o investidor. Os investidores anjo, eles também trabalham dentro dessa perspectiva de ajudar os novos empreendimentos, assim como o capital semente. Normalmente, o capital semente são empresas que vêm nessa perspectiva de ajudar novos empreendimentos. E os investidores anjo normalmente são pessoas físicas que vêm ajudar. Não, existem possibilidades. É só saber onde procurar, é só saber a quem acessar. É só ter um plano de negócios bem escrito, bem construído, bem apresentado, bem formatado, com uma identidade de marketing, com uma identidade de marca. Tendo tudo isso bem pautado, bem organizado e bem detalhado, eu vou conseguir ter acessar boas linhas de financiamento. E assim eu vou conseguir estruturar esse plano estratégico. Então, vou destacar mais alguns aspectos importantes com relação a isso com você agora. Então, estruturando o plano estratégico do food truck. Então, utilizando os cálculos necessários de capital de giro, de investimento no negócio, como ponto de partida para levantar os recursos necessários. Usar quantas estratégias de levantamento de capital achar conveniente. Tenta pedir ajuda para todo mundo que você puder. Monta uma estratégia, descrever as condições de captação para cada uma, então lista lá quantas você vai buscar. E é possível considerar o levantamento do capital por próprios meios, pela venda de um imóvel, de um automóvel, pela promoção de uma ação entre amigos, que é o exemplo da crowdfunding. Então, aqui vale tudo mesmo. Acesse os universitários e viabilize o seu empreendimento. A ideia é essa, é ter uma boa estratégia para captar todo o financiamento que você precisar e garantir que o seu empreendimento, ele tenha sucesso. Ok? Combinado? Falando em combinado, eu acho que é sua última oportunidade de participar da aula. Participe da nossa aula. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto.
como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia. Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Bom, nosso plano de negócios está completo. Plano operacional, plano de marketing, plano financeiro e plano estratégico. Tudo completo, tudo detalhado. Já estamos prontos para irmos para o vamos ver. Vamos lá abrir o nosso empreendimento, começar o nosso food truck, certo? Com certeza. Ter um bom plano de negócios é meio caminho andado para que eu tenha sucesso. Mas eu gostaria de apresentar agora uma sugestão para o novo empreendedor, para aquele que está iniciando o seu trabalho, que ainda está sozinho, que está começando a desenvolver a sua atividade. Nós temos uma nova metodologia que se chama Coworking e eu vou mostrar ela para você agora. Você sabe o que é o Coworking ou trabalhando junto numa tradução livre? Um modelo de trabalho que tem por base o compartilhamento de espaços, recursos de determinado local físico para incentivar as trocas de ideias, compartilhamento de informações, networking, colaboração entre diferentes profissionais que podem ser de diferentes áreas. Então, eu posso ter vários profissionais de diferentes áreas. A ideia aqui é custos divididos e ideias multiplicadas, porque eu tenho no mesmo ambiente pessoas de diferentes áreas, de diferentes ramos. É uma boa pedida para os empreendedores que ainda não possuem um espaço próprio para iniciar ou dar prosseguimento ao seu negócio. Eu tenho ali o meu aplicativo que eu estou desenvolvendo, daí eu busco um coworking, que é uma sala onde eu posso, tem até uma que se chama House of Work, se você quiser procurar isso para você conhecer um pouco mais, é a House of Work. Ela oportuniza espaços onde as pessoas de diferentes ramos podem utilizar para trabalhar. E desse espaço saem parcerias, porque ele é flexível e tem um investimento inicial relativamente baixo. Então é uma boa opção para quem está começando. Além de que ele oferece a possibilidade de você ter um escritório. Então, se você é um empreendedor que está começando, você vai receber na sua casa para apresentar o seu empreendimento? Não. Se você receber num espaço lá compartilhado, que não tem problema ser compartilhado, você tem um escritório, você tem uma mesa, você tem um espaço para receber as pessoas. Isso traz credibilidade para você enquanto empreendedor. Então, nós temos observado o crescimento dessa área dentro do Brasil, em termos de Brasil e em termos mundiais. Então, vamos ver mais alguns dados a respeito do coworking para que você conheça mais. Então, essa união permite que mais e mais escritórios se espalhem pelo Brasil. No Brasil encontra-se mais de 100 espaços. Essa aqui eu já comentei, o House of Working é um exemplo. No mundo estima-se que já existam 4.000 espaços em funcionamento, que são lugares onde as pessoas podem compartilhar. Claro que tem algumas implicações que a gente precisa pensar. Como trabalhar nesses espaços? Primeiro eu tenho que escolher um espaço condizente com a identidade da empresa que eu estou abrindo. Eu não posso sair por aí abrindo, colocando a minha organização em qualquer espaço. Não, eu tenho que buscar algo que transmita o que eu sou, né? O que eu espero que o meu empreendimento seja, aliás. Confira o que o espaço oferece de diferencial, o plano de negócios e a definição dos objetivos da empresa a curto, médio prazo são cruciais para escolher um espaço de coworking correto. Por quê? Eu vou estar lá num ambiente que tem que me prover algumas condições que vão ajudar o meu empreendimento a crescer. Então, eu preciso ter bem determinado tudo que eu quero atuar, né, dentro do meu plano de negócios. Analisar os demais empreendedores no espaço,
porque isso é um aspecto importante, porque você tem ali do seu lado pessoas que podem estar concorrendo com você. Então, isso pode ser um bem e um mal. Então, eu preciso saber quais são os outros empreendedores no mesmo espaço. Ofereça oportunidades para os demais empreendedores. Você pode fazer parceria, alguém para divulgar o seu aplicativo, alguém para fazer o design. Então, você pode encontrar ali no coworking várias possibilidades. E otimize uma to-do, né? Uma lista diária e tenha uma rotina. Estabeleça a sua rotina de trabalho, estabeleça o seu padrão de trabalho e você pode escolher um coworking que case com a sua necessidade, que case com as suas possibilidades. É uma sugestão para os empreendedores que estão iniciando e precisam cortar custos. E agora a gente vai fazer um breve momento, né, de perguntas, onde eu vou analisar as participações de vocês. A gente já retorna. Olá, então, tivemos várias participações, tivemos várias perguntas, né? Que eu vou buscar atender o que vocês estão demandando nessa aula. Qualquer questão que ainda tivermos que demandar, você pode continuar encaminhando, né, na aula atividade, nós vamos conseguir estar discutindo a respeito disso. Eu sei que muitas dúvidas elas acontecem no plano financeiro, né? Então, como é que calcula isso? Como é que calcula aquilo? Além de nós termos no livro, o nosso objetivo agora, mais do que calcular, é sabermos como funciona, qual é o conceito e para que serve cada um dos itens, né? Então, eu vou dar uma olhada ali no nosso... Eu não estou recebendo retorno aqui internamente, eu não estou conseguindo ler as nossas perguntas. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui no teleprompter para a professora. Ah, tá. Se o plano de negócios... agora ficou pequeno demais. Você vai ter que aumentar a letra um pouquinho para mim, né? O plano de negócios como estimativa de receitas e vendas, etc.
como pode ser obtida a DRE se ela está no resultado da atividade de uma empresa de determinado período. A questão da demonstração de resultados, ela é um processo mais de simulação mesmo, ela é importante, por isso que eu diz que é importante você ter um contador junto, porque ele vai já fazer algumas previsões para você. Então, a DRE, com certeza, ao longo do desenvolvimento do empreendimento, com certeza ela vai se tornar uma ferramenta cada vez mais importante, que, como a própria pergunta diz, ela é uma demonstração do resultado. Mas, como eu comentei, por hora a gente precisa conhecer o que é cada um dos itens que fazem parte desse planejamento. O fluxo genérico de processos produtivos. Ele implica destacar quais são os aspectos da parte de produção, compra de matéria-prima, estoque de matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima. Então, a ideia desse fluxo é só trazer algumas ideias que o empreendedor precisa pensar a respeito da sua produção, né? Então, por isso que ele se chama genérico, porque ele se aplica a diferentes setores, né, diferentes produtos. O marketing é uma atividade humana dirigida à satisfação das necessidades através do processo de troca. O que seria essa troca? A venda do produto. Então, as pessoas têm uma necessidade. E aí o marketing vem e oferece o produto para sanar essa atividade, essa necessidade. Então, você tem necessidade de ter um telefone celular, vem a empresa e te oferece um telefone celular para você comprar. Qual é a melhor forma de conseguir um investimento? Depende do tamanho do investimento que você precisa. Se for pouco, se for na ordem de 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, depende do tamanho do investimento. Frisar aos alunos que marketing não é só propaganda. Não, marketing não é só propaganda. Marketing é identificação, comunicação, a propaganda é só a forma de acessar, então tem uma diferença, o marketing é muito mais do que isso. O empreendedorismo no ambiente escolar, claro que a gente pode ensinar empreendedorismo no ambiente escolar, existe o Dornelas, ele defende a pedagogia empreendedora, então aqui numa escola a gente tem todo um trabalho feito ensinando empreendedorismo para as crianças que é bastante produtivo. Gente, infelizmente, eu preciso me despedir de vocês e vou convidar vocês a mandar essas questões por outros canais e convidar você a assistir comigo os caminhos da nossa aprendizagem e até mais. Olá, estamos chegando ao final da unidade 3 de empreendedorismo. Nessa unidade, aprendemos alguns processos, tendências e conceitos do empreendedorismo e ampliamos nosso entendimento acerca da gestão de negócios. Em nossa SGA, consideramos que você decidiu abrir seu próprio food truck e que, para isso, teve que detalhar o plano de negócio. Na SP1, você teve que elaborar o plano operacional do seu food truck, definindo a estrutura organizacional, a necessidade de mão de obra, a infraestrutura, os equipamentos e a tecnologia necessária para o funcionamento desse empreendimento. Na SP2, seu desafio foi detalhar os aspectos ligados ao plano de marketing. Para isso, você teve que reconhecer o conceito de marketing e aplicar os 4 P's do marketing, além de prever e descrever as estratégias de criação e posicionamento da marca e entender como o investimento em marketing influencia nas vendas. Na SP3, você teve que elaborar o plano financeiro do food truck, ou seja, saber quanto dinheiro será necessário para montá-lo e quanto dinheiro será necessário para mantê-lo. Por fim, na SP4, foi o momento de desenvolver um plano estratégico para obter os recursos financeiros necessários para o seu negócio. Ou seja, você já calculou o capital de investimento e o capital de giro e usou esses valores como ponto de partida para o levantamento desses recursos. Agora, que tal imaginar outras situações em que você possa aplicar e aprimorar o seu aprendizado? Imagine, por exemplo, uma escola de idiomas que precisa captar mais alunos e para isso mudou a metodologia de ensino que facilita o aprendizado. Proponha um plano de marketing que agregue valor a essa nova metodologia, destacando a importância de se aprender um novo idioma. Depois discuta esse plano com seus colegas. Bem,
Continue seus estudos, acesse seu livro didático, procure por novas fontes bibliográficas e responda aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até a próxima!